Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje nós celebramos o dia de um santo que tem marcado muito a devoção da nossa época, São Pio de Pietrelcina. É um santo capuchinho, famoso pelo seu trabalho como confessor, como diretor espiritual. Eu estive onde está sepultado esse santo, em São Giovanni Rotondo, no sul da Itália. Então a história desse homem é muito interessante, que era um confessor muito enérgico, que produziu a conversão, a mudança de vida de muita gente. Um sábio diretor espiritual. Recebeu os estigmas que duraram até o momento da sua morte. Entre os fatos curiosos da sua vida tem que ele, quando viu o cardeal Wojtyła, ele profetizou que ele seria um papa. Então, queremos agradecer a Deus pelo dom da santidade deste santo. Ele é relativamente próximo a nós, né, de 1887, quando nós pensamos em outros santos famosos que têm muito mais tempo, e foi ordenado presbítero em 1910, 23 de setembro de 1968 faleceu em odor de santidade e foi canonizado por João Paulo II em 2002. Hoje na liturgia nós começamos a escutar o livro do profeta Ageu. Deste profeta nós temos poucas informações. O livro transmite a sua vocação, o seu ministério e não se detém a dar mais informações. Ageu quer dizer aquele que nasceu em dia de festa. Mas sabemos que ele vai desenvolver o seu ministério naquele tempo de Esdras, que nós acabamos de escutar. O povo de Israel estava no exílio. Escutamos o decreto de Ciro, que determina que se volte para construir o templo. Mas quando esses que voltam da Babilônia chegam em Jerusalém, eles não eram tantos. Os que foram deportados eram poucos. E então eles são recebidos com má vontade por aqueles que permaneceram em Jerusalém, porque os seus bens foram apropriados por aqueles que ficaram, as suas casas, as suas coisas. E esses que chegaram não foram acolhidos e nem se queria devolver as coisas. Então, o profeta Ageu vive nesse tempo. E ele vai encorajar os líderes de Israel para que se construa o templo. Hoje, nós ouvimos o início do livro, que vai dizer assim: a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Ageu, a Zorobabel e a Josué. Isso diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: ainda não chegou o momento de edificar a casa do Senhor. Estava voltando, queria primeiramente edificar a própria casa. A palavra do Senhor foi dirigida pelo intermédio do profeta Ageu. Acaso para vós é tempo de morardes em casas revestidas de lambris, enquanto esta casa está em ruínas? Isso diz agora o Senhor dos Exércitos: considerai com todo o coração a conjuntura que estáis passando. Tendes semeado muito e colhido pouco. Então vai mostrar para eles assim que toda a fadiga que estão tendo voltando para Jerusalém, ela decorre da falta de uma ligação com o Senhor. O povo está perdido, está desestruturado e é chamado para se converter, para voltar ao Senhor. E o sinal desta conversão é edificar a casa do Senhor, que não é chamado como a casa de sacrifícios, mas que é chamada como o local da morada do Senhor no meio do seu povo. O Senhor foi com o seu povo para a Babilônia, voltou com o seu povo para Jerusalém. E eles agora querem se dedicar à construção da própria casa e não à construção da casa de Deus. Então, por isso, agora o Senhor mesmo que vai dizer: considerai com todo o coração a difícil conjuntura que estáis passando, mas subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Ela me será aceitável. Nela me glorificarei, diz o Senhor. Então, mesmo a aceitação que Deus tem desse novo templo é, por exemplo, diferente daquela que ele teve no momento da construção do templo, que ele vai praticamente rejeitar,
que vai dizer, você pensa que vai me construir uma casa, mas eu que vou construir uma casa. E depois mesmo com Salomão de dizer assim, não pense que eu vou estar nessa casa. E então agora Deus é Ele mesmo que pede para o seu povo para que reconstrua o templo de Jerusalém. Essa reconstrução vai demorar cerca de 20 anos. Vai ser um momento que, através da reconstrução do templo, o povo vai se refundar, vai se reunir de novo em torno do seu Deus, em torno de Javé. Então, hoje no Evangelho, nós nos encontramos com Herodes. Então, Herodes, ele ouve falar sobre Jesus e ficou perplexo, porque alguns vão dizer que é João Batista. Outros vão dizer que é Elias, e outros vão dizer que Jesus é um dos antigos profetas que tinha ressuscitado. Então, aqueles que acreditavam na ressurreição vão dizer assim, que Jesus é um desses que ressuscitaram. Ora, Herodes é um homem cético, um homem que, como acontece com Paulo quando vai pregar em Atenas, que quando fala em ressurreição, eles não acreditam. Herodes também é assim. Um homem que se baseia no conhecimento científico. Então ele vai dizer assim, olha, a João Batista eu matei. Então eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Procurava ver Jesus. No Evangelho de João tem também um momento que os gregos vão chegar para Filipe e Filipe vai falar com André e vão dizer, queremos ver Jesus. Mas a experiência de ver Jesus com os olhos não é determinante. A experiência determinante é ver Jesus com a fé. E é isso que vai faltar em Herodes. Então, Herodes é um político astuto. E ele que gostava de João Batista, como nós sabemos por outro evangelho. Lucas não narra o martírio de João Batista. Ele dá notícia, ele sabe, é consciente de que isso aconteceu. Depois ele já começa a falar do ministério de Jesus, já prescindindo da morte do Batista. Então aqui nós temos um momento que se cita isso, mas não se aprofunda, porque no centro deste anúncio lucano está Herodes, que tem um interesse de conhecer Jesus e vai se equivocar, mais uma vez, que vai querer ver Jesus e não se apercebe que a estrada para se ligar a Jesus é através do caminho de fé. Meus caros, nós que vivemos há 2000 anos depois do evento histórico de Jesus nesta terra, então nós também somos chamados para buscar conhecer o Senhor. Mas não com os olhos físicos, não é importante vê-lo, é importante construir com o Senhor uma ligação de fé. E isso nós podemos fazer tanto quanto quem viveu com Jesus. Ao passo que, com Jesus, como aconteceu com Herodes, nós temos pessoas que viram e não acreditaram. Então, a verdadeira experiência e que essa nós podemos fazer é aquela de crer que Deus se revelou plenamente neste homem Jesus Cristo, neste homem Deus, que por amor a nós, Deus entrou na nossa história de um modo definitivo e que nos chamou a si. Então, que em tornando-se homem, Deus de algum modo nos diviniza e que nós podemos então entrar na salvação através deste homem Jesus Cristo. Nós podemos conhecer a Deus. Queremos saber quem Ele é? Olhemos para Jesus Cristo. Então, é pouco dizer que Jesus é como João Batista ou Elias ou um dos profetas. É não se aperceber a grandeza de Jesus. E foi esse também o erro daquelas pessoas. Mesmo Jesus, quando pergunta aos seus discípulos nos evangelhos o que dizem os homens ser o filho do homem, quem dizem que eu sou, e que vão dizer João Batista, Elias ou algum dos profetas, que também mostram que não são capazes de entrar no mistério da pessoa de Jesus, ao qual nós somos chamados.
Tenha um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.